E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui para mais uma aulinha agora de genética mendeliana. Na verdade, uma resolução de exercício. Muitos alunos ficam na dúvida sobre como devem se expressar corretamente na prova de vestibular para obterem agora a máxima pontuação. E eu sempre falo, a interpretação do enunciado é essencial e a clareza na demonstração dos resultados também. Então, vamos pegar esse exercício aqui para treinarmos. Esse exercício é da Unesp, vestibular da Unesp, segunda fase, 2015, onde ele coloca um contexto. Observe as cenas do filme A Perigosa Ideia de Charles Darwin, um filme fazendo uma biografia da história do grande cientista. No momento aqui, ele fala: é minha culpa. Casamento entre primos e irmãos sempre produzem filhos fracos. Que Deus nos conceda forças. Nesse trecho do filme, Darwin, desolado com a doença de sua filha Annie, desabafa com o médico. É minha culpa. Casamento entre primos e irmãos, primos de primeiro grau, sempre produzem filhos fracos. Na sequência, Darwin e sua esposa Emma choram a morte prematura de Annie. Darwin e Emma eram primos irmãos, irmãos de primeiro grau. A mãe de Darwin era irmã do pai de Emma. Então ele contextualizou, colocando um fato verídico que o filme mostrou muito bem. Aí ele nos faz agora um questionamento. Depois de nos colocar essa ideia, este contexto, aí ele nos coloca a pergunta, que seria: agora, explique por que os filhos de primos e irmãos têm maior probabilidade de vir a ter uma doença genética que não se manifestou em seus pais ou avós. Essa é a primeira pergunta. Tem uma outra pergunta. Supondo que a mãe de Darwin e o pai de Emma fossem heterozigotos para uma doença determinada por alelo autossômico recessivo e que o pai de Darwin e a mãe de Emma fossem homozigotos dominantes, determine a probabilidade do primeiro filho de Darwin e Emma ter a doença. Quando ele fala filho no enunciado, é criança. Se ele quisesse sexo masculino, ele colocaria por extenso. Filho do sexo masculino, filho do sexo feminino. Aí você ia considerar o sexo. Se ele só falou filho, ele está sendo generalista, sendo genérico. Você só vai colocar agora que ele que é uma criança que tem a probabilidade agora de ter essa doença. Espera aí. O primeiro item, eu até já expliquei numa outra aula aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês na descrição, mas já vamos explicar. Por que filhos de primos e irmãos têm maior probabilidade de vir a ter uma doença genética que não se manifestou em seus pais ou avós? Então vamos colocar aqui a seguinte situação. Imagina agora que eu tenho um gene recessivo, que eu vou chamar de Azinho. Este gene, ele só se manifesta em dose dupla. Então, ele é recessivo. Ele causa uma má formação, uma anomalia qualquer que inviabiliza o indivíduo. Ele é letal, é um caso de letalidade. Podemos ter genes letais dominantes, podemos ter genes letais recessivos. Nesse exemplo que eu estou dando, é recessivo. E ele é encontrado em menos de 1% dos indivíduos da população. Isso permite defini-lo como raro. Ah, então esse indivíduo, esse gene, perdão, ele é difícil de ser encontrado. Então vamos supor agora que eu tenho uma pessoa na família que tem esse gene. Se essa pessoa agora é adulta e tem esse gene não está manifestando, porque senão já teria morrido. Um gene letal inviabiliza o indivíduo ou no desenvolvimento embrionário ou ainda logo após o nascimento, na infância, máximo na adolescência. Peraí, um indivíduo, então, que é adulto e tem esse gene, ele vai ter que ser heterozigoto. Razão Azinho. Se esse indivíduo casa-se com alguém ao acaso, encontrado na população, encontrou um cônjuge na população ao acaso, provavelmente esse indivíduo não terá o gene recessivo Azinho, porque esse gene é raro, é difícil de ser encontrado. Então, provavelmente,
será um indivíduo azão. Ora, deste cruzamento, que descendentes podem nascer? Podem nascer descendentes agora. Azão e azinho. Ou seja, não tem como nascer ninguém afetado. Isso quer dizer que o gene pode ficar na família por várias gerações e nunca manifestar, nunca aparecer alguém doente, nunca ter um indivíduo que nasce e morre logo em seguida. Porém, se a pessoa da família casa com alguém da própria família, um primo de primeiro grau, como é o caso de Darwin e Emma, o que acontece? Neste cruzamento entre indivíduos heterozigotos, eu tenho estes possíveis descendentes. Opa! Agora eu tenho um indivíduo com o gene em dose dupla, porque recebeu um gene do pai e um gene da mãe. Esse aqui vai manifestar anomalia. Moral da história: se eu tiver um cruzamento entre parentes próximos, primos de primeiro grau, primos e irmãos, como o enunciado diz, a chance de aparecer alguém com anomalia, que era 0 se casasse com alguém da população, com um cônjuge escolhido ao acaso, passa a ser de 25%, um em cada 4 filhos. Isso é altíssimo. Chamamos isso de endocruzamento. O prefixo endo quer dizer dentro, cruzamento dentro da própria família. Por isso que em cães de raça é tão comum observarmos problemas. Por quê? Porque para manter a pureza da raça, os criadores fazem cruzamentos entre parentes próximos. E aí esses genes chamados de letais ou deletérios acabam se manifestando. Vira-latas, que vêm de cruzamentos ao acaso, têm normalmente maior resistência, não manifestam isso. Por quê? Porque agora os genes raros não vão se manifestar. É muito difícil você encontrar agora ao acaso um cão que tenha o mesmo gene. Mas se você fizer cruzamento da mesma família, a chance aumenta. Aí vem o ponto-chave. Ele pediu para explicar. Esse esqueminha aqui que eu fiz para explicar pode fazer parte da sua resposta, mas ele não pode ser a sua resposta exclusiva. A prova é dissertativa. Você pode fazer essa esquematização, sem dúvida, ela pode ilustrar a sua resposta, mas você tem que escrever por extenso. Então, o que nós colocaríamos? Voltando aqui, ó, ele perguntou para nós: explique por que os filhos de primos e irmãos têm maior probabilidade de vir a ter uma doença genética que não se manifestou em seus pais ou avós. Então, vamos colocar aqui: existem genes letais recessivos e raros que só se manifestam quando ambos os pais, os parentais, como queiram escrever, os fornecem aos filhos. Portanto, um cruzamento entre membros da mesma família, entre parentes próximos, como queiram, isso é chamado cientificamente de endocruzamento, entre membros da mesma família, aumenta esta probabilidade, esta possibilidade. Perfeito. Isso responderia à primeira pergunta. Na segunda pergunta, ele fala: supondo que a mãe de Darwin e o pai de Emma fossem heterozigotos, porque eles são, agora, irmãos. Ele falou aqui: a mãe de Darwin era irmã do pai de Emma.
Para a gente enxergar isso com clareza, vamos tentar agora fazer um heredograma para demonstrar isso com clareza. Então, usando agora as figuras geométricas, vamos supor agora que eu teria aqui, por exemplo, e me colocou para preencher, volta, então eu teria aqui, por exemplo, Darwin. Quadrado indica sexo masculino. Vamos dizer agora que eu teria aqui os pais de Darwin. Aqui o pai de Darwin e a mãe de Darwin. Vamos mostrá-los aqui. Pronto. Darwin é casado com Emma. Vamos mostrar aqui também os... Aqui seria Emma, sua esposa. Vamos demonstrar aqui os pais de Emma. Temos aqui o pai e a mãe de Emma. É bom a gente fazer o heredograma para poder enxergar o que está acontecendo. Existem exercícios de vestibular que, inclusive, pedem esquematize o heredograma, então é sempre bom treinar. Aqui vem um cuidado. Teve gente que errou essa questão porque chegou aqui e fez isso para mostrar que eles eram irmãos. Não, de maneira alguma. Como é que eu mostro irmãos? Opa! A descendência comum, ó, tem que ser com uma linha em cima. Não precisa mostrar os pais deles. Só assim para mostrar que eles são irmãos. Aí, o que ele falou para nós lá atrás? Imaginando que a mãe de Darwin, vou voltar aqui no enunciado para vocês verem, a mãe de Darwin, irmã do pai de Emma, ele fala aqui para nós. A mãe de Darwin e o pai de Emma fossem heterozigotos para uma doença determinada por alelo autossômico recessivo. Então peraí. Eu tenho um alelo normal, azão, e um alelo azinho recessivo que determina a doença. Vamos deixar aqui. Azão determina a normalidade e azinho determina uma anomalia, uma doença. Perfeito? Ele falou para nós que a mãe de Darwin e o pai de Emma seriam heterozigotos. Lembra que eu falei? Na família, então, eu teria este gene. Perfeito. E ele falou para nós, voltando aqui no enunciado, que o pai de Darwin e a mãe de Emma fossem homozigotos dominantes. Pai de Darwin aqui, azão, homozigoto dominante. Ele te deu esse dado, tá por extenso. E a mãe de Emma, azão. Darwin e Emma, no enunciado, ele não fala nada de que eles tenham uma doença, então eles devem ser normais. Eles devem ter um azão, pelo menos. Eu não sei o outro. O que ele pergunta para nós? Qual a probabilidade do primeiro filho de Darwin e Emma ter a doença? Então, peraí. Ele quer saber agora a probabilidade do primeiro descendente aqui de Darwin e Emma apresentar agora a doença. E aí, como não me importa o sexo, criança, sexo indeterminado, nós colocamos um losango.
Muitos autores, como isso aqui é probabilidade de acontecer, recomendam que a gente faça o seguinte: isso aqui não aconteceu ainda. Você deixa pontilhado. Tá? Nunca vi ninguém dar errado botar linha contínua, mas eu sempre falo, ó, deixa pontilhado para indicar agora que você está trabalhando com a possibilidade, com a probabilidade. Isso aqui ainda não aconteceu. Eu quero saber a chance desse indivíduo aqui ter a doença. Então, a gente faz o símbolo preenchido. A chance desse indivíduo ser azinho, azinho. Para nascer azinho, azinho, teria que vir azinho do pai e azinho da mãe. Mas eu não tenho certeza disso. Terei que trabalhar com a probabilidade. Quantas probabilidades eu tenho que calcular nesse problema? 3. Probabilidade 1 de Darwin ser heterozigoto. Probabilidade 2 de Emma ser heterozigótica. E, finalmente, a probabilidade 3 da criança agora ser homozigoto recessiva. Tenho que calcular as 3 probabilidades, sem pressa, sem atropelo, sem nada. Tenho que demonstrar com clareza para o corretor. Estou demonstrando aqui, ó, P1, P2 e P3. Os cruzamentos que originam Darwin e Emma geneticamente são equivalentes, mas não são mesmo. Aqui, por exemplo, à esquerda, eu tenho o pai de Darwin azão, a mãe de Darwin azão. Aqui eu tenho o pai de Emma azão e a mãe de Emma azão. Então, tenho que fazer os dois cruzamentos, por mais redundante que pareça. Então, vamos colocar aqui mais uma página para resolvermos. Estou saindo, eu esperava. Então, vamos colocar aqui, com calma, geração parental. O pai de Darwin, que é, como nós vimos aqui anteriormente, azão, com a mãe de Darwin, que é azinho. A geração filial aqui, a prole deste cruzamento, indicaria quais possíveis descendentes desse cruzamento. Pode nascer azão, pode nascer azinho, que eu teria azão do pai, azão da mãe, azão. Azão do pai, azinho da mãe, azinho. Ora, o que nós desejamos na probabilidade que eu chamei de P1? Probabilidade de que Darwin tenha o gene azinho. Então, P1 é a probabilidade de Darwin ser azinho. Probabilidade é o que eu quero sobre tudo que pode acontecer. O que eu quero? Azinho. Isso aqui apareceu uma vez. Qual o meu total de possibilidades agora? Tenho aqui 2 possíveis descendentes. Então, é uma chance em 2. Se eu considerar agora o outro cruzamento aqui à direita, dos pais de Emma. Ah, Michel, a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É semelhante, é equivalente em termos genéticos. Então, você tem que deixar esquematizado. Então, aqui foi o primeiro cruzamento. O segundo cruzamento, uma nova geração parental, os descendentes agora. É um caso equivalente, mas é um evento distinto. Agora, como ficam? O pai e a mãe. O pai de Emma é azinho e a mãe de Emma é azão. O resultado é o mesmo. Você tem que deixar claro para o corretor que você sabe o que está fazendo, que você não está aqui vomitando de qualquer jeito. Ora, a probabilidade 2 é a probabilidade de Emma ser heterozigótica. Quanto vale? Probabilidade é uma fração, é o que eu quero no numerador sobre tudo que pode acontecer no denominador. O que eu desejo? Quais são os eventos desejados? Azinho apareceu uma vez. Qual o total de eventos possíveis? 2. Ou nasce azão,
ou nasce azão azinho. Então, também uma chance em 2. Agora sim, considerando Darwin heterozigoto e Emma também heterozigótica, o que nós teremos? Vamos fazer o cruzamento. Considerando Darwin e Emma como indivíduos portadores do gene causador da anomalia, azão azinho com azão azinho. Neste cruzamento, quais são os possíveis descendentes? Fazendo o quadro de Punnett, chegaríamos a azão azão, azão azinho, azão azinho e azinho azinho. Ora, a minha probabilidade 3 é a probabilidade da criança ser azinho azinho. Ora, o que nós temos? O numerador, o que eu desejo. O que eu desejo que seja azinho azinho, só apareceu uma vez. E o total de descendentes possíveis? Ora, pode nascer esse, pode nascer esse, pode nascer esse, pode nascer esse. Uma chance em 4 possibilidades. Para acontecer isso aqui, por último, 1/4, azinho azinho, tem que acontecer de Emma ser heterozigótica e Darwin ser heterozigótico. Então, esses eventos têm que acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, minha probabilidade final, vou deixar aqui, ó, na última lousa, minha probabilidade final seria, aqui, azul, probabilidade que seria a resposta, nós teríamos meio de chance de Darwin ser heterozigoto, 50% de chance, meio de Emma ser heterozigótica, e 1/4 do nascimento da criança afetada pela doença. Pelas regras de probabilidade, quando trabalhamos com eventos simultâneos, devemos multiplicar essas probabilidades. Então, é uma coisa e a outra, é a regra do E, meio vezes 1/4. Volto a lembrá-los que, apesar dele ter falado filho no enunciado, para você multiplicar por meio aqui para ser do sexo masculino, ele teria que falar por extenso, que era a probabilidade de ter um filho do sexo masculino. Se ele falar só filho, de maneira generalista, você pode trabalhar como se fosse uma criança. Então, meio vezes meio, 1/4. 1/4 vezes 1/4, nós temos uma chance em 16 possibilidades. Essa seria a nossa resposta. Então, eu preciso me preocupar em como demonstrar para o corretor da prova dissertativa que eu tenho conhecimento, que eu sei o que eu estou fazendo. E essa clareza se faz necessária em etapas, demonstrando o cruzamento, escrevendo com clareza agora, como se fosse uma redação. Tudo bem, galerinha? Espero que tenha sido útil para todos. Aquele abraço, obrigado pela atenção e até mais.